Salve galerinha, salve corintiano, vamos para mais um videozinho top aqui do nosso canal número 2, nosso canal secundário do Corinthians. Aqui a gente posta alguns vídeos aí do Jogo Aberto, né galera? Eu já quero deixar os créditos ao canal Jogo Aberto, o link tá logo mais na descrição. E já quero pedir a você que gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. E bora ver aí essa reportagem especial. Hoje tem Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. E já comenta aqui abaixo o palpite, qual o resultado que vocês acham que será esse jogo. Se já tá dando um friozinho na barriga antes de começar, né? Bora ver o vídeo aí, galera, que tá massa, hein? Corinthians e Flamengo, a gente começa com neutralidade. Everton Guimarães. Achei que você ia falar Ronaldo. Tô séria hoje. Eu também estou tensa, ansiosa para esse confronto. Não tem como, não é, Everton? Dois gigantes brasileiros, as duas principais torcidas, Flamengo e Corinthians se encontrando e um jogaço. Tem tudo para ser uma decisão daquelas. Quero as suas considerações. Boa tarde, Everton. Gosto de ver ele assim, não? Tá muito para baixo. Beijo, pra Renata. baixo, Boa né? tarde. Eu imagino que agora esteja extremamente preocupado. O Ronaldo, né? O Ronaldo está muito preocupado porque sabe que vai enfrentar primeiro um time organizado, que o Dorival organizou. Sabe aquele Dorival que muita gente desprezou e tal? Pois é, ele foi lá e tem feito um trabalho de organização muito grande, de um elenco que já é excepcional e que se reforçou ainda mais. Então, se olharmos para o momento dos dois, há um momento de crescimento dos dois. O Corinthians tem se mostrado um time organizado também, mas eu acho que o poder de fogo, a questão da letalidade, de ter mais jogadores decisivos, eu acho que pesa mais para o Flamengo, Renata. Claro que vamos considerar defesa do Corinthians agora, com nova formação, etc. e tal. É óbvio que eu não faço a menor ideia o que o Vitor Pereira está armando. Mas, se analisarmos os reforços de cada um e o momento que cada um apresenta de futebol, eu vejo um leve desconforto para o Corinthians e uma tendência de Flamengo passando. O Ronaldo vai brigar comigo, mas ele mesmo, eu acredito que deve assumir isso aí daqui a pouco, porque está com medinho, está preocupado. Tô preocupado com você tá muito para baixo, faz 3 semanas aí. Sem meu pênaltizinho, eu não consigo. Não. O assunto hoje é Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Amanhã a gente fala do outro. Mas Vamos falar de você e a sua preocupação. Eu tô te sentindo sorumbático. Você Macambuzo, taciturno. Hoje você está abichornado, você tá pra baixo, você tá preocupado. Assume logo, o Brasil quer saber. E você tá muxuncho. Você tá Tô preocupado com ele. O assunto é com o Ronaldo, o assunto é com o Ronaldo. Dá segurado. O assunto é com o Ronaldo. Doutor, o assunto é com o Ronaldo, doutor Fiel. Toda vez que eu levanto qualquer coisa envolvendo o Corinthians, o doutor Fiel fica realmente agitado. Mas o assunto é com você, Ronaldo. Mas amanhã eu vou te levar alegria. Obviamente que depois dos 90 minutos será tristeza. Mas amanhã eu vou te levar alegria. No primeiro momento você vai ficar feliz. Isso. Ronaldo, agora diga por que o Corinthians hoje pode superar outra vez como fez o Campeonato Brasileiro Vocês sabem recentemente. que a Arena está sempre pulsando, né? E numa noite como essa, olha isso. Deve ser recorde hoje de público hoje, com certeza. De renda. A nação empurrando, a nação fazendo a Meu diferença. filho, nós estamos falando de público e renda. Estou falando de bola rolando. O futebol, Everton, ele tem que ser visto assim. Me dê um minutinho que você vai entender o final. O futebol ele tem que ser visto com alegria, Everton. O futebol, ele gera receitas, mas receitas a muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a alegria faz parte disso. Porque o futebol, apesar dessas coisas ruins que acontecem também no dia a dia, o futebol é a alegria do povo, menino. Você não pode ficar desse jeito. Fico preocupado aqui. Vou pegar um voo. Hoje não, que vai ter o jogo do Corinthians. Mas amanhã Preste eu vou... atenção nessas imagens aqui, a saída do Ronaldo Quem é que é no esse gol. goleiro aí? Presta atenção aqui do lado. Olha o Ronaldo aí, saindo do gol. Pra que isso? Só mostrar Pra que isso colocar... aí, Não, cara, isso é uma trairagem, cara. Se for mostrar o jogo todo aí, vocês vão Olha acabar lá, me dando o olha lá. melhor em campo aí, um troféu melhor em campo. Deixa eu falar.
Tá sem tempo de bola. A borboleta, a Quando borboleta. eu vi que ninguém ia pagar a bola, Que isso, velho? Mas que coisa descompassada. Que aconteceu coisa aí, Ronaldo? estranha. Sabe Você aquela saiu ali coisa querendo fazer quando- exatamente o quê, Ronaldo? Gente, vocês estão falando em cima de... Calma, você tem que ter tranquilidade. Olha isso aqui. Quando você vê que ela passou por todo mundo e ninguém alcançou, você tem que se jogar aí. É assim que funciona. Olha lá, ó. Pai, que voo, Ela hein? passou Rapaz, embora, eu falei, eu vou hein? também. E foi isso para explicar para vocês que talvez vocês não saibam. Mas se- olha, Se bélula, tivesse pô. ficado, ia tomar o gol do mesmo jeito. Ia tomar do mesmo jeito, porque ninguém foi na bola lá. Ainda bem, né, Tinha Rony, que três o dentro do passado gol. não entra em campo, hoje é outra história. 3 dentro do gol. Eu falei, pô, já que tá tudo dentro do gol, eu vou pra luta lá. Tem 3 dentro do gol, vou pra sair do gol. Aí ficou 3 dentro do gol. Mas olha, Everton, estou preocupado com você. Amanhã, na hora do jogo, que hora que vai ser o jogo do... 9h30. Do Galo. 9h30 da noite. Mesmo horário? Mesmo horário. Então eu vou antes, eu vou pegar na sua mão. Vou aí, eu vou aí, vou Ronaldo, pegar na sua nós temos mão. um Corinthians e Vamos Flamengo pegar o hoje. texto. Não, hoje você vai Nós chegar. temos um Corinthians e Hoje é 2 a Flamengo 0. hoje. E você tá preocupado é com amanhã. Você tá preocupado 2 a com o 0. Escuta, 2 a 0. 2 gols de Yuri. Hoje, 2 a 0. Agora, estou Pra preocupado quem? com o meu amigo. É meu amigo. Você, fora o futebol, por isso que eu falei que você ia entender. Nossa amizade não é só o futebol. Eu vou aí. Agora, vocês ajudar estão você. com muito papo, Vamos divagando muita coisa. Levar o Vamos ao que título pro Hulk. interessa. Agora, nós vamos fazer as comparações. Fazia tempo, há muito tempo que não Ainda bem que eu tô no fazemos. fuso horário. Depois que começaram a copiar o programa, não é? Por quê? A gente falou, ah, Ainda deixa bem, de lado, Tá. enfim. Corinthians e Flamengo. Começamos com os goleiros Cássio e Santos. Duas certezas. Antes tinha sido em oitavas de final, agora quartas de final. E a gente sabe que tem torcida, tem tradição, tem dinheiro, tem elencos, tem história, tem muita coisa envolvida. É muito apelativo quando a gente pensa num Corinthians e Flamengo mata-mata em Libertadores. É algo grandioso, é algo, na minha opinião, até acima do continente sul-americano, porque é uma rivalidade linda que se produziu há muito tempo, times que ganharam tudo que é possível, foram buscando títulos, foram crescendo cada vez mais. E a gente está recordando que antes o critério, Chico, do gol fora valia. E por causa do gol fora e do Wagner Love, o Flamengo acabou eliminando o Corinthians lá em 2010. Ano do centenário corintiano. Coisa, hein? Ah, Renata, é um confronto daqueles. Eu acho que com a minha projeção e o meu palpite eu não vou agradar ninguém hoje. Porque eu acho que esse jogo vai ter uma cara daquele primeiro jogo eliminatório em que os treinadores pensam mais em se defender do que atacar. É claro que o Flamengo tem um arsenal, tem um poderio ofensivo absurdo para poder atacar e por isso acho que o Corinthians vai optar mais pela defesa. Talvez uma linha de 5, como o Vitor Pereira gosta muito de fazer. Eu não descarto, eu acho difícil ele fazer isso, mas eu acho que seria muito legal se ele fosse de 3 zagueiros, com o Fábio Santos como um zagueiro e o Piton de ala. Fagner e Piton, Que ele já fez Balbuena, isso, Gil né? e Fábio Santos. Ele já fez, mas faz né? tempo que ele não faz. E como as peças mudaram, eu não sei se ele vai inventar para um jogo desse tamanho. Mas seria bacana você botar 3 zagueiros, 2 alas, porque aí você fecha numa linha de 5 para se defender. E com a bola, aí você tem o Cantígio do Queiroz, por exemplo. Aí você pode botar um Juliano, um Fausto Vera. E na frente o William e o Yuri Alberto, porque o Roger e o Yuri não jogam juntos, segundo o VP. Né? Ulisses, como é que você está vendo? O que você faria? O Corinthians vai jogar para cima, a característica do Vitor. Ele é um defeito até do Vitor, e te explico por quê. Por exemplo, contra o Fluminense, ele entrou com um time totalmente desfigurado. E foi para cima do Fluminense, tomou de 4. Contra o Boca também em casa. É difícil. Então, mas aí você acha que ele vai para cima difícil. e vai se expor contra o Flamengo? Você falou até agora, eu não me meti. Então deixa estou... eu concluir. Você não deixa eu concluir meu raciocínio nunca. Não é debate. Agora não pode contrariar você que você quer ter razão. Eu não quero contrariar. Ele é uma característica dele, ele não joga defensivamente. O Vitor contra o Boca eu vi. Contra o Boca eu vi que ele não jogou defensivamente. Não, o Boca atacou. É um confronto eliminatório. Teve volume de jogo. Ele foi obrigado a se defender. É uma outra questão. Pô, e contra o Flamengo, outra coisa, você acha o que vai ser elenco o quê? do Corinthians e do Flamengo, pra mim, é igual. Não tem diferença nenhuma. Hoje o elenco de Corinthians e Flamengo é igual. Os 11 no campo de jogo são iguais. Não tem Mas diferença. não o elenco, então, o time titular. O time titular, o Corinthians e o elenco também. Ulisses. Elenco também. Dá um tempo você, eu vou parar de falar então. É porque o Flamengo parece já ter uma escalação definida pelo que mostrou contra o Atlético Mineiro, não é na Copa do Brasil, e também, principalmente, contra o Tolima na Libertadores. Agora, o Corinthians, Ronaldo, a gente sabe que o VP, ele não tem medo de mudar, de ousar. Ele contraria os prognósticos sem o menor receio. Ele foi obrigado, né, a fazer isso.
pelas lesões, cartões, e o meio de campo que ele sonhou, muitas vezes ficou de fora, ainda continua de fora, Paulinho e Renato Augusto. Quer dizer, é uma garantia que você tem também de um time mais ofensivo, municiando muito mais o ataque, mas hoje você não tem essas peças. E ele foi obrigado a fazer invenções, a colocar até o Roger Guedes junto com o próprio Yuri para ver o que daria ali. Acho que hoje ele vai de Adson, porque esse menino, todas as vezes que entrou, fez uma correria. Então, quer dizer, ele tem um plano na cabeça, só que as peças, ela está do lado de fora. E o golaço que fez o Mosquito, eu não sei se isso credencia, porque Também, a gente estava jogador, falando em off aqui sobre o Bruno Mendes, que jogou muito bem ao lado do Balbuena, e jogou nesse jogo contra o Botafogo, inclusive, mas não sei se isso é suficiente para ele mudar de ideia. Aí é que tá, Sgarbi. O Mosquito tem uma importância no Corinthians desde 2020, né? Muito grande, assim. Pouco se fala do Mosquito. Eu acho que ele devia ser um jogador mais citado, assim, por todos. Você tá entupido, bebê? Não, eu tô, infelizmente. Cara, essa mudança de tempo pegou a É a rinite aqui. sinusite. Meu Deus do céu, cara. Vou no médico hoje, aliás. Valeu, doutor. Mas, enfim, é uma questão, Renata. Para aí, tio. É uma questão que, pra mim, Renata, eu vi muita gente criticando o Felipão. Pra mim é um absurdo. Mas o Felipão se retrancou. Consulta é uma permuta, é isso? Não. Não, só para saber. É o Mosquito. É um mosquito aí, ó. mosquito. A arte de se defender também é uma estratégia no futebol. E eu não acho nada errado se o VP entrar hoje defensivo. Eu acho que se ele for inteligente, ele entra. Porque um bom time, na minha opinião... Nossa, você tá contrariando o Ulisses. Tô, É? com o maior prazer. Porque um bom time... Isso te dá mais valor, né, Ju? Quando você contraria o Ulisses, eu acho que te valoriza. Porque um bom time, na minha opinião, começa pela defesa. E o Vitor Pereira entendeu isso. O Corinthians tem uma boa defesa. A gente viu aqui, deu 5-0 na equipe do Flamengo. Então, pra mim, esse é o ponto. Se defende, cara. Não se expõe com o Pedro, Gabigol no ataque, com a Arrascaeta. Eu acho que essa tem que ser a postura, porque é um jogo eliminatório. Se você empata aqui 0-0 ou empata 1-1 e lá 0-0 também, você vai pros pênaltis e decide. Ou você faz um golzinho aqui, pra mim é isso. Pra mim esse é o legal, ponto. nem preciso transmitir o Denilson, jogo. você tá só olhando, assim, meio Nem em vou lá hoje. dúvida. Ele tá no fuso horário. Porque eu acho que o Corinthians vai fazer aquilo que a gente já imagina quando se trata de uma... Vencer, né? Não, de uma situação que você tem que decidir fora de casa. O primeiro pensamento é você tentar fazer um bom resultado em casa. Então, eu acho que esse começo de jogo, 10, 15, Você não 20... acha arriscado ir pra cima do Flamengo? eu acho que o Vitor vai fazer isso. Eu acho que o Eu Vitor tenho vai dúvidas. fazer isso. Eu tenho dúvida. Ah, E a- essa também tá na linha Eu Ulisses. acho... Lógico. Mas assim, Calma. mais ou menos. Mais ou menos. Que você também não pode se expor tanto contra o Flamengo. Mas eu O acho que contra-ataque do Flamengo natural, é Loirão. letal, É muito geralmente. forte. Loirão, jogando em casa. O Ronaldo fala aqui da arena pulsando. Cara, com 10 minutos, se o Corinthians não tiver com volume de jogo, com intensidade, o próprio torcedor já vai começar a dar uma... E Vai criar torcedor não vai criar nada. Não, cria uma situação Pode desconfortável. tomar um gol, Ô, Corinthians. Chico, dá uma repetida naquilo que cria uma você falou, situação pra quem não desconfortável. acompanhou no YouTube. Eu acho que seria mais garantido se o Vitor fizesse uma estrutura com 3 zagueiros, usando ou o Balbuena com o Bruno Mendes, que ele já tem um entrosamento bom, ou também o Gil, tudo bem, mas o Fábio Santos pelo lado esquerdo com o Piton de ala e o Fagner de ala direito. Porque aí você, quando baixa os laterais, tem 5 defensores. E ao mesmo tempo no meio você tem espaço para criar, como o Cantígio e o Duqueiroz, que criam muito. Só que aí, lá na frente, talvez a ideia do Mosquito e do Adson não seja ruim, porque como o Flamengo ataca muito, quando você recupera essa bola, você tem que ter velocidade. E se você tiver o William e o Yuri Alberto, o William é um cara muito caçado Tem que ver também, que né? atacante que volta e topa marcar, né, também. A recomposição voltar. é importante. Pra criar é o William. Agora, pra fazer correr, tem que ser a molecada. Mosquito, Mas se não tem que ser o diminui, Adson. se o E o Yuri. Duqueiroz... O Yuri também é bom no combate. O Du carrega o time, o Du Duqueiroz, carrega o Cantilho e piano. o Maicon, esses 3 jogadores eles vão ter que estar num dia... Eu não sei se não sobra pro Maicon. Fisicamente, então, Mas fisicamente... com 3 volantes, porque, quem teria porra, que criar é o William, não é? Mas Sair o William... mais. Mas, Isso. gente, Eu mas... não vejo o Maicon, o criador, o construtor de jogadas. Mas o Duqueiroz... Será que ele não pode aparecer com o Juliano? Acho que não, né? acho que Titular? não. Não, o Juliano tá numa Duqueiroz. péssima fase. O Duqueiroz é o volante de marcação que rompe barreiras ofensivamente. É que contra o Atlético Goianiense ele não gostou, porque os 3 volantes não conseguiram Não saíram. fazer criação, não tinha a criatividade Mas que mas precisou. o Corinthians não foi pra lá. Não saía e não marcava os volantes. Mas o Corinthians não chegou lá ainda em Goiânia. não Até foi. hoje não chegou. Mas a temporada do Agora, William uma coisa é justifica certa, essa... uma coisa é certa. A característica do Corinthians é ofensiva, obviamente. Então, tem umas coisinhas que me dão um pouco de preguiça. Mas assim, eu vou explicar novamente. Vai ser ofensivo e óbvio vai se defender. Renata Fã. Só que é o seguinte. vai ser ofensivo e óbvio vai ser Óbvio, Renata do jeito Fã. que você falou, parece que o Corinthians só vai atacar. O jeito jeito que você que tá eu falei? jogando. O jeito que você tá Eu jogando. falei que tá acabando o programa e ela tá me chamando pros palpites. Junto com o seu lambi-lambi aí. O lambi-lambi. Ulisses, já pega o embalo e começa com você. Palpite pra Corinthians e Flamengo hoje, né? O Química Arena. Jogo muito difícil, 2 grandes clubes, 2-0 Corinthians. Sgarbi, 1-1. Chico, Não é o que eu gostaria. 0-0.
Denilson. 2x1 Flamengo. Ronaldo Soares Giovanetti. Fala, é pra mim que eu gostaria. Fala, Bessapau. Deixa eu... Yuri, experimenta. Sapeca de fora, irmão. Vai ser de fora da área. 2x0. Você me dá preguiça. E agora, Capelani, seu palpite. Conversinha, mano. Ó, hoje o Yuri e o Alberto vai brocar. 1x0 Coringão. Tá O confiante? Yuri e o Alberto. São dois jogadores. O Yuri e o Vai jogar Alberto. com 12. Seu cavalo. São 2 gols. Olha, restaram poucas opções pra mim aqui. Então, eu vou ter que 3 a 1. copiar alguém. Eu vou copiar. Por enquanto é isso aí, né, galera? A gente vai ficando por aqui. Deixa o seu likezão para nos fortalecer. Comenta aqui abaixo o placar. Desde ontem, alguns comentaristas vêm falando que o Corinthians assinaria um empate diante do Flamengo. 2 empates, um empate aqui, um empate lá, para levar para os pênaltis. Já vota aí, comenta aí se vocês assinariam um empate para levar o jogo para os pênaltis, ou se vocês acham que dá para o Corinthians vencer esse jogo contra o Flamengo e segurar um empate lá no Maracanã, né? Lembrando que o Atlético Paranaense conseguiu segurar um empate lá, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas lembrando também que o Atlético Paranaense deu muita sorte, hein? Tiraram bola de cima da linha, deram sorte de ter o Gabigol como finalizador, porque se é o Pedro ali que finaliza as bolas que o Gabigol errou, era para o Flamengo ter ganhado de uns 12, né? Então não vai ser fácil esse jogo para o Corinthians. O Corinthians precisa entrar focado, precisa lutar o tempo todo para conseguir a classificação às semifinais da Conmebol Libertadores. E nas semifinais já vai ter um time mais fraco, né? Os 2 times que estão lá são mais fracos aí na minha visão que o Boca Juniors e que o Flamengo nem se fala, né? Galera, eu vou encerrar por aqui mais uma vez. Créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição. Deixe seu like, valeu.